Olá, pessoal! Eu sou a Ana Laíse e agora nós vamos para a nossa aula sobre viscosidade, tá? Então, para a gente estudar a viscosidade, nós vamos começar com uma introdução para entender a importância de se conhecer a viscosidade dos materiais, mais especificamente dos fluidos, certo? Em seguida, nós vamos entender o que é um fluido, já que para o estudo da viscosidade, primeiro nós temos que compreender a definição do que são os fluidos. Posteriormente, nós vamos aprender um pouco sobre a massa específica, também chamada de densidade, e a pressão, que são duas características que são importantes para o estudo da viscosidade e dos fluidos. Aí sim nós vamos entender o que é a viscosidade propriamente dita, certo? E entender esse fenômeno, essa propriedade a seu nível molecular, certo? Em seguida, nós vamos estudar um pouco sobre o atrito, que é importante no entendimento sobre a viscosidade. E, por fim, nós vamos conhecer alguns fatores que interferem na viscosidade, dando maior atenção para a temperatura. Então, vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, a viscosidade ela tem uma importância, principalmente quando relacionada à indústria. Então, ela é muito importante em várias atividades humanas. Como um exemplo, eu trouxe aqui para vocês a área da indústria cosmética. Então, na indústria cosmética, é muito importante se conhecer a viscosidade de algumas matérias-primas utilizadas na produção desses cosméticos e principalmente a sua reologia. A reologia, que é uma parte da ciência que vai estudar justamente o comportamento da viscosidade de alguns materiais, principalmente ligado à sua utilização, como eu já falei, na indústria cosmética, certo? A definição de viscosidade ela está diretamente relacionada ao estudo dos fluidos. Daí a importância de se conhecer a definição do que é um fluido, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, aí fica a pergunta: o que é um fluido? Bom, gente, os fluidos eles são definidos como substâncias que apresentam a capacidade de fluir ou escoar, por não poderem resistir a uma força que é paralela à sua superfície, que é chamada de tensão de cisalhamento. Então, basicamente, um fluido é toda substância que tem, vamos dizer assim, a propriedade de fluir. Se um determinado líquido tem a capacidade ou a propriedade de fluir, ele é considerado, portanto, um fluido, certo? Uma das principais características dos fluidos é que eles não possuem formas próprias. Quando a gente estuda, por exemplo, os estados físicos da matéria, a gente estuda os sólidos, os líquidos e os gases. E a gente lembra que os sólidos são aqueles que têm forma fixa e que é difícil você variar a forma de um sólido. Por exemplo, um pedaço de madeira. Para você variar a forma, você amassar um pedaço de madeira, é bem difícil porque ele é uma substância sólida. Já os fluidos, não. Eles não têm uma forma característica, uma forma fixa, mas sim eles tomam a forma do recipiente que os contém, certo? Essa é uma das características mais importantes dos fluidos. Se você lembrar lá dos 3 estados físicos da matéria, você já pode entender que, portanto, um fluido engloba os líquidos e os gases, porque ambos não possuem forma fixa e adquirem a forma do recipiente que o contém. Então, por exemplo, se eu pegar a água no estado líquido, se eu colocar ela numa jarra comprida, ela vai
ter a forma, ela vai obter a forma daquela jarra comprida. Se eu colocar ela dentro de um pote quadradinho, ela vai adquirir a forma quadradinha do pote. Por isso que a gente diz que os fluidos, eles adquirem a forma do recipiente que os contém, certo? Pois bem, a outra característica dos fluidos é que eles se deformam continuamente quando eles são colocados sob a ação de uma força, de uma tensão, que muitas vezes é chamada, né, aí de tensão de cisalhamento. Pois bem, os fluidos reais, né, que são os líquidos, os gases e os sólidos fluidizados, apresentam uma resistência à deformação ou ao escoamento. Então, essa resistência ao escoamento e à deformação que esses fluidos eles têm quando são submetidos a uma força, a uma tensão, que é chamado, mais tarde que a gente vai entender, que é chamado de viscosidade, né? Então, mas saibam, portanto, que os fluidos eles têm uma resistência a escoar. Eles apresentam uma resistência em serem deformados. Aí eu trouxe um pequeno exemplo para mostrar a diferença dessa resistência em sofrer deformação entre os dois principais fluidos que nós estudamos, que são os líquidos e os gases, certo? Eu trouxe aqui duas seringas, tá bom? Uma está preenchida com ar e a outra está preenchida com água, tá? Eu devia ter colocado um corantezinho, mas vamos lá. Se eu, por exemplo, botar aqui o dedinho na ponta da seringa e pressionar o êmbolo, eu consigo deformar até certo ponto, certo? Mas a força que eu imprimo para fazer essa deformação, embora seja minimamente, vamos dizer assim, grande, mas eu consigo ainda deformá-lo. Então, você pode, vou tentar aqui aproximar, você consegue deformar até certo ponto os gases, certo? Já, por exemplo, um líquido, eu, embora coloque muita força, coloque bastante força, coloque a mesma força que eu coloquei para tentar deformar o gás, a deformação é mínima. Vou tentar aproximar aqui, ó, para vocês verem, não tem muita força, mas, ó, deforma muito pouquinho, certo? Então, aqui é para mostrar um pequeno experimentozinho para mostrar a capacidade, portanto, dos fluidos de serem deformados, mas mostrando a diferença, que um gás ele consegue sofrer uma deformação bem maior do que um líquido quando colocado sobre a ação de uma mesma tensão, de uma mesma força, certo? Pois bem, gente, existem duas grandezas que caracterizam os fluidos, que são a massa específica, algumas vezes chamada de densidade, e a pressão, né? Então, conhecendo um pouco, né, sobre a massa específica ou densidade. A massa específica ou a densidade é uma grandeza física responsável pela medida da concentração da massa de uma substância em um determinado volume. Daí a gente já entende que a densidade é uma relação, portanto, entre massa e volume, certo? Define-se matematicamente a densidade ou a massa específica como a razão, a divisão, portanto, entre a massa e o volume, né, que correspondentes da substância que está sendo analisada, certo? Aí eu trouxe aqui a formulazinha para você calcular a densidade, que é massa sobre volume, razão entre a massa e o volume. Aí onde D é a densidade da substância, M é a massa do corpo e V é o volume do corpo. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida para a massa específica é o quilograma por metro cúbico. E aí a gente pode ver também algumas outras unidades de medida comumente utilizadas, como o grama por ml, tá bom? Por serem mais compressíveis, a massa específica dos gases varia muito com a pressão, como o experimento da seringazinha que eu mostrei para vocês. O que não ocorre tão bem
com os líquidos, como a gente observou. Aqui ao lado eu trouxe uma tabelinha mostrando a densidade ou a massa específica de algumas substâncias, né? Inclusive aqui alguns fluidos. Nós temos aqui o ar, que tem uma massa específica de 1,21 kg por metros cúbicos. Temos aqui, por exemplo, o sangue, que tem a densidade de 1,06 vezes 10 a 3 kg por metros cúbicos. Enfim, trouxe apenas aqui para vocês perceberem como diferentes substâncias, portanto, vão apresentar diferentes massas específicas ou densidades, tá? Então, continuando. Falando aqui um pouco sobre a pressão. A pressão é fruto da ação do fluido sobre as paredes de um recipiente, certo? Quando a gente estuda fluidos, a pressão de um fluido é a pressão que ele exerce sobre as paredes do recipiente e pode ser definida a partir da razão entre a força aplicada por esse fluido e a área onde é aplicada essa força, certo? Portanto, a pressão vai ser a razão entre a força e a área. A força que está sendo aplicada sobre a área onde está sendo aplicada esta força. Então, nós temos aqui a formulazinha. P, pressão, é igual a F, que é a força ou a intensidade da força, sobre S, que é a superfície onde está sendo aplicada esta força. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado, também chamado de Pascal, certo? Outras unidades usadas para essa grandeza são, por exemplo, o ATM, né, que é o atmosfera, que corresponde à pressão exercida pelo ar atmosférico ao nível do mar. E o torr, que é o torricelli, né, que corresponde mais ou menos à pressão gerada por uma coluna de mercúrio de cerca de 760 milímetros, né, vamos lá, de coluna. Então, aqui eu trouxe a relaçãozinha entre os valores do ATM, o Pascal, que é o Newton por metro quadrado, e o torricelli. Então, um ATM é igual a 760 torricelis, e que é igual a 1,01 vezes 10 a 5 Pascal, tá bom? Bom, gente, agora que a gente entendeu o que são os fluidos, quais suas características, quais as grandezas que os caracterizam, nós vamos entender agora melhor o que é a viscosidade, tá? Então tá aí, ó. A viscosidade é a resistência de um fluido ao escoamento. Quando a gente estava falando lá sobre os fluidos, eu disse para vocês, olha, os fluidos, eles apresentam uma certa resistência em serem deformados e em escoarem. Pois bem, essa resistência que os fluidos apresentam ao escoamento, à deformação, é que a gente chama de viscosidade. E essa viscosidade é causada principalmente pelas forças de atração intermoleculares entre as moléculas que formam aquele fluido, certo? Então, basicamente, a viscosidade é a medida da resistência de um fluido ao fluxo, né? Ao fluir, beleza? Então, para os gases, a viscosidade está relacionada com a transferência de impulso devido à agitação molecular. Já nos líquidos, relaciona-se mais com as forças de coesão entre as moléculas, então as forças intermoleculares lá que existem entre as moléculas dos líquidos. O fluido pode ser um líquido, como eu disse para vocês, ou um gás, mas o termo é mais utilizado quando a gente se refere aos líquidos, tá bom? Quando a gente fala de fluido, a gente já pensa lá quando a gente fala aí no fluido, a gente pensa lá num líquido, quando a gente fala de viscosidade, principalmente, a gente já lembra da viscosidade dos líquidos, tá bom? Aqui, vou baixar aqui a minha telinha, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que demonstra o que é a viscosidade, tá? Então, se vocês observarem aqui, tem uma imagem como se fosse vários fluidos aqui que estão sendo submetidos ao escoamento. Se você observar, esse daqui praticamente já escoou quase que totalmente, por isso que o filete aqui do fluido está bem fininho e o beck está cheio de líquido. Quer dizer que ele conseguiu fluir mais, fluir melhor, certo? Isso quer dizer que ele tem menor viscosidade, tá? Já esse líquido aqui, olha como o filete é grosso
e como tem pouquinho líquido aqui dentro do pack, quer dizer que ele está resistindo mais ao processo de escoamento, ao fluir. E isso indica que ele é mais viscoso, certo? Então, daí